Eu amo esse vídeo. O ano era 2014. A gente tinha acabado de receber o estouro que foi o FNAF 1 e sua revolução com os jogos de terror. Tava todo mundo querendo mais. E é claro que o criador do game não ia deixar essa oportunidade passar. Só que nesse meio tempo que ele desenvolveu o FNAF 2, o próprio Scott soltava uns teasers pra ajudar a manter o hype do pessoal. Esse tipo de coisa é normal até hoje. E mano, entre esses teasers, um deles mostrava que o game era pra ter saído em 2015. Porém o jogo acabou saindo 3 meses depois do FNAF 1, por conta de uns probleminhas com a demo do game. Só que existe um teaser em específico que revela umas coisas interessantes que não estão no FNAF 2. Coisas bem sinistras. Seguinte, hoje eu tava dando uma olhada pela internet e acabei me deparando com a versão beta do FNAF 2, o game que é considerado o favorito de muita gente. E mano, ao contrário da beta do FNAF 1, o 2 ele teve a versão que foi lançada somente para Android e foi deletada pouco tempo depois. Só que essa versão era muito capada comparado com a do PC. Nela a gente tinha coisas como uma versão perdida do Toy Bunny segurando sua guitarra, uma possível oitava noite, que também foi encontrada na versão de PC e ainda é jogável, sem falar que foi encontrado umas imagens de talvez um possível animatronic com o codinome de Mike, que eu não sei se ele acabar sendo o Michael Apton no futuro, mas tá bem bizarro. Então, vamos lá. Que o FNAF era pra ter sido lançado em 2015, a gente já tá cansado de saber. Mas o fato dele ter saído em 2014 deixou muita gente na dúvida do porquê o Scott entregou o game pra gente muito cedo. E mano, além dos problemas da demo, ele mesmo comentou que lançou porque o jogo já tava todo pronto. Mas parece que não foi bem assim. O FNAF 2 literalmente saiu em um intervalo de 3 meses do 1, e os leakers descobriram que o game foi um pouco rushado. E claro, provavelmente o Scott fez isso por causa do hype gigantesco que o FNAF 1 tava gerando. Só que com esse lançamento antecipado, algum conteúdo do jogo tinha que ser removido porque não ia dar tempo de finalizar. E uma dessas coisas que foram encontradas nos arquivos do game mostrava uma animação deletada da Toy Chica. E eu fiquei bastante surpreso, porque eu pensei que já tava no game. Mas então, lembra quando o Toy Bunny vem te atacar e você precisa usar máscara pra evitar que ele te dê um jumpscare? Ele meio que tem uma animaçãozinha vindo da direita quando você coloca a máscara. Mas a Chica não tem essa animação. Na teoria, era pra ela vir com essa mesma animação do Bunny, só que do outro lado. Porém, quando a Chica vem te atacar, ela só fica no duto e não aparece. Mesmo quando você puxa a máscara, ela não faz animação nenhuma. Leakers dizem que essa animação não tá presente porque ela não tava finalizada. E o Scott descartou a ideia. Porém, lá na frente, ele deu um gostinho de como isso ia ser lá na Ultimate Custom Night. Mas aí, você sabia que isso não tava no game? Comenta aí. Bom, a gente ainda tem muito mais. Algo que também tem na beta do FNAF 1 é o sistema de vidas, coisa que também tá presente na do FNAF 2, provavelmente porque os dois games compartilham do mesmo código. Só que na do FNAF 2 foi encontrada junto dessas vidas um medidor de toxina, que iria encher se a gente usasse bastante a máscara do Freddy. É bem provável que isso tenha sido antes do Foxy ter a capacidade de enxergar a gente através da máscara. E bom, isso é meio que uma punição pra gente não usar a máscara toda hora. E te falar que esse medidor provavelmente iria finalizar o jogador se chegasse no máximo. Agora você teria um jumpscare quando enchesse essa barra? Bom, só o Scott pra dizer. Ah, e pra ter uma ideia de como era esse medidor contra os animatronics, ele apareceu no fangame Return to Freddy's, um fangame onde o criador englobou muitas mecânicas de FNAF em um jogo só. Ficou muito maluco. Mas será que tivemos animatronics removidos do FNAF 2? Então, lembra dos teasers que eu comentei mais cedo? Dentre eles, um naquele padrão do Scott, onde ele mostrava os animatronics novos e antigos lado a lado, chamou a atenção. Esse teaser era o do Foxy com a Mangle. Só que na época, a gente não sabia o nome desse animatronic. E sinceramente, se você prestar atenção, esse Foxy não é o Foxy que tem no FNAF 2. O que nos ataca no 2 é o Withered Foxy. E percebemos isso pelo seu formato que é bem parecido com o do FNAF 1. Mas o curioso mesmo é que a Mangle parece estar intacta, cara. E se olharmos mais de perto, dá pra ver que ela tem um gancho igual ao do Foxy. Talvez dando a entender que no começo do desenvolvimento do FNAF 2, ela era pra ter sido a outra versão do Foxy, a Toy Foxy. Tanto que se você for comparar com a Mangle atual, ela tem 2 mãos no lugar do gancho e tá bem danificada. E talvez seja por isso que a gente não tem um Toy Fox até hoje. E te falar que eu ainda prefiro o game do jeito que tá. Bom, conforme o pessoal foi zerando o FNAF 2, algumas pessoas continuaram caçando seus segredos e acabaram encontrando um cheat escondido pelo Scott. E te falar que isso é um tipo de coisa muito comum dentro de um jogo. Geralmente o pessoal usa pra testes, pra ver se tem algum bug em uma certa parte do jogo, também pra alegria do pessoal, etc. Só que no FNAF, esse cheat servia pra pular as noites. Talvez fosse usado se tivesse alguma dificuldade em alguma noite, sem falar que ele também tá presente no FNAF 1. E mano, pra fazer esse cheat, a gente precisava ir no escritório, clicar e segurar o nariz do Fred lá no pôster, apertar as teclas C, D juntas e sem soltar, apertar também o mais. E daí a gente pula aquela noite chata. Infelizmente, só funciona na versão de PC. Ah, pois é.
Esse pessoal também foi o que fuçou e encontrou a Noite 8. E como todos já sabem, o nome do game é 5 Noites com Frederico. Só que a gente tá longe de ter só 5 noites no game. Tanto que a maioria dos jogos em si tem 7 noites, sendo a 7ª noite a Custom Night. Mas descobriram que existe a 8ª noite. E pra chegar nela, você literalmente precisava meio que bugar o jogo. E mano, essa noite era uma bagunça. Você abria as câmeras nessa noite... quebrava total o FNAF 2. Por sorte, a Puppet estava inativa ou até bugada. E o único animatronic que te atacava nessa noite era o Foxy. Mas o que acontecia se finalizássemos a noite 8? Um easter egg? Um pedaço da lore iria aparecer? Bom, infelizmente o game bugava e você ficava na tela de 6 da manhã infinitamente, até fechar o jogo. Ai, pois é, até os dias de hoje, a Noite 8 funciona no game, mas só nas versões 1.31 pra baixo, tá? Então se quiser testar, tem que ser nessas. E pra entrar nela, a pessoa tinha que pelo menos ter 2 estrelas, ir no menu do jogo e lá tinha que ficar mexendo o mouse pra cima e pra baixo bem rápido, passando ele pelo continue, e aí o game iria bugar e entraria na Noite 8. Eu até gostaria de ver a Noite 8 em um game de FNAF, poderia ser da hora. Mas relaxa, esse vídeo ainda tá recheado de coisas da beta. Então, com a guitarra do Toy Bunny sendo removida da versão deletada do FNAF 2, isso faz me perguntar, por que essa versão foi deletada? Então, essa versão meio que foi feita às pressas pelo Scott. A do PC lançou 11 de novembro e essa aqui saiu dia 13, cara. Ou seja, pouquíssimos dias pra ele fazer um port decente do game. Tanto que no futuro, o jogo acabou recebendo a versão remaster por outra empresa. Mas, nessa versão deletada, tava faltando muita coisa. Como o tique dos animatronics nos menus, as animações das câmeras e até mesmo da máscara. Tudo bem que era uma versão de celular, e os celulares da época não eram muito bons como os de hoje. Mas, mano, essa versão chegou muito capada. A gente só jogava porque não tinha PC. Ah, e uma coisa que eu notei enquanto eu tava preparando o vídeo da beta do FNAF 2 é que quando a gente tá no escritório, meio que tem aquele som ambiente, o padrão do jogo. Só que às vezes começam a tocar uns sons de sirene ou sei lá, e eu sempre pensei que isso era relacionado a Puppet ou alguma coisa aleatória. E mano, eu fui pesquisar um pouquinho e descobri que esse som começa a tocar porque tem animatronics perto, cara. Seja na ventilação ou até no corredor. E sério, eu não sabia disso. Provavelmente deve ter gente que também não sabia. Vai que né? Enfim, no dia 14/7/2020, sim, um ano antes de sair a primeira beta, foi vazada a beta do FNAF 2. E nesse vídeo, o cara tentou mostrar o máximo das coisas removidas, pra gente ter aquele gostinho de e se o game tivesse lançado assim? E logo no começo da beta, já temos mudanças no menu, como um efeito de estática com granulado bem mais escuro. E os animatronics, eles também não tinham aquele tique que vemos no menu original do game. Aquela barra de toxina também estava presente na beta, junto da máscara. Mas pelo que vi, a própria máscara não fica do lado da câmera, e sim em cima. Já a câmera foi movida pro meio. Nessa beta, a voz do Phone Guy tá com um efeito bem macabro. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear Pizza. E também parece que a Puppet tá muito bugada nessa versão. Você vai na câmera dela e ela já tá ativada. Só que parece que ela tá congelada lá por algum motivo. Tanto que a barra da Music Box nem aparece. E a música da Music Box tá muito diferente do normal. Agora, as câmeras dessa beta também não estão com nome, mas parece que o sistema continua sendo o mesmo no FNAF 2, diferente da beta do 1. Ah, e outra coisa nessa beta é que a Mingle, ela não existe, cara. Provavelmente o criador não havia finalizado ou nem sonhava em botar a Mingle no game. E junto disso, quando ele usa a máscara, a toxina vai pro máximo. Só que pelo que eu tô vendo, não acontece nada. Se pá, ele também não tinha finalizado o que aconteceu com a toxina, já que foi removido do FNAF 2. Mas o que mais me chamou a atenção nessa beta é quando você finaliza a noite. Parece que quando bate às 6 da manhã, aquela animaçãozinha com os gritos felizes que aparecem no FNAF 2 não aparecem aqui, dando a entender que ainda não estavam finalizadas. E o jogo só te joga pra noite 2 e valeu, você que se vira. Entre essa gameplay da beta, nos arquivos do jogo, dá pra encontrar uma imagem removida com o nome de Mike. A gente só tem uma parte dessa imagem, dando a entender que ela também não foi finalizada. Ela meio que se parece com um tipo de crânio chorando, não sei. Essa imagem do crânio, nos arquivos do game, ele tá agrupado junto dos arquivos dos animatronics. Então talvez ele poderia ser um animatrônico descartado, ou sei lá. Eu fiz uma cópia dessa parte da imagem e inverti. Coloquei no Photoshop e consegui esse resultado. E ele ficou bem mais macabro agora. Talvez ele poderia ser uma versão antiga da Puppet, ou até um pouco da lore da criança chorona do FNAF 4. Mas eu acho que o Scott nem tava pensando no FNAF 4 ainda. Mas, mesmo com o nome de Mike, também pode ser referência ao próprio Michael Afton. Bom, só o Scott pra dizer. E junto dessa imagem com o nome de Mike, foi encontrada também modelos descartados da Puppet, que ficaria lá no seu escritório. Ela parada, em pé, dentro do escritório.
dando até pra ver todos os fios da marionete. Eu acho que ela poderia ter sido como a Mangle. A gente provavelmente esqueceu de checar a caixa de música e deixou a Puppet sair. Só que antes dela vir atacar a gente, ela fica um tempinho no escritório, esperando ou fazendo algum tipo de barulho pra atrair os outros animatronics. Vai que o Scott implementou isso bem antes da Mangle. E com todo esse modelo da Puppet, o pessoal descobriu um frame de um possível jumpscare beta dela, que sinceramente é isso aqui. Mas assim, isso não tem muito uma cara de jumpscare. Pode até parecer, mas parece que essa imagem ela tá realmente no game. A gente consegue ver essa imagem se prestarmos muita atenção. Quando alguém deixa a Puppet sair da caixa, às vezes podem aparecer umas alucinações, como na do FNAF 1. E no meio delas, tipo, bem rápida, essa imagem aparece bem aqui, só que muito esticada. E te falar que eu nem sei o que seria pior. Ezra Puppet ou Mike Puppet? Mas, bem no finalzinho da gameplay da beta, a gente também encontra o Golden Freddy. Quando o Golden finaliza o jogador, aparecem umas falas, dando a entender que tá vindo dele pro nosso personagem. Assim dizendo, você assassinou a pessoa errada, você tirou o privilégio da vida dele, e agora você vai sentir como o inferno realmente é. E depois disso, o game crasha e fecha. Provavelmente com a gente perdendo todas as vidas, já que tomamos o jumpscare do Golden Freddy, assim finalizando a própria beta. E sinceramente, isso é bem macabro na verdade. Talvez o Golden Freddy esteja falando com Afton, mas meio que não faria muito sentido, já que a gente ainda não controla ninguém dessa família. E nessa época, a gente nem sonhava em Ultimate Custom Night pra ver esse tipo de coisa e as interações com William no seu próprio purgatório. E isso me faz refletir muito. Tipo, eu não sei se o FNAF 2 desse jeito iria fazer esse sucesso todo com a galera. E mesmo que o game tenha coisas pesadas, o Scott desde cedo não queria que o público desse jogo fosse o adulto. Tanto que algumas das pessoas que testaram a beta foram os próprios filhos dele. E ele evitou muito colocar sangue e caveiras, ou algo do tipo, como a gente viu que foi removido do FNAF 1. Mas agora, só nos resta esperar que FNAF 3 também tenha uma versão beta.